Saudações a todos os membros do IARGS. Meu agradecimento ao Grupo de Estudos de Direito da Família pelo amável convite para fazer essa palestra por vídeo para vocês. Agradeço à presidente Sulamita Santos Cabral e às coordenadoras dessa atividade, a doutora Diane Bestetti, a doutora Ana Lúcia Piccoli, a quem agradeço. E a ideia era conversarmos um pouco sobre o medo nosso de cada dia, né? E qual é o medo nosso de cada dia hoje? Qual é o medo da moda, né? Bom, o medo da moda é o medo da morte, né? Com essa pandemia, né, que é algo inédito, né? A última grande pandemia, e nenhum de nós estava lá para ver como é que foi, a gripe espanhola, que terminou em 1918, portanto, há mais de 100 anos a humanidade não sabia o que era uma pandemia desse nível, né? E afetou todos os países do mundo, economia, saúde, enfim, todas as áreas, esporte, cultura, né? Mas trouxe principalmente um medo muito grande, né? Para toda a população, seja no nível individual, no nível pessoal, no nível social, né? Nós estamos todos imersos numa cultura e num ambiente, numa atmosfera de medo, né? Claro que a gente pode usar um daqueles mecanismos de defesa que a nossa mente seguidamente utiliza, que é a negação, e dizermos que não estamos com medo, que não tem problema nenhum, né? E a gente já viu isso em nível nacional, na televisão, pessoas dizendo que a pandemia não era isso tudo, que não era tão grave assim, etc, etc. Todos nós sabemos essas informações, né? Bom, por que isso mexe tanto com a gente, né? Porque o medo é uma emoção básica do ser humano, né? Uma coisa defensiva, protetora, adaptativa, né? Então, não há quem não tenha medo, e o medo não é uma coisa ruim, o medo é uma coisa boa. Ruim é não ter medo, né? A pessoa destemida, né, muitas vezes é destemida num nível suicida, inclusive, né? É diferente da pessoa corajosa, né? Porque a pessoa corajosa enfrenta os seus medos, né? A pessoa destemida frequentemente alega não ter medos, e o que ela está fazendo é uma negação desses medos, né? Todos nós temos medos, existem medos que se chamam, inclusive, assim, medos primitivos ou primevos, né? Que são três, né? O medo do escuro, o medo dos predadores e o medo de raio e trovão. Esses são chamados medos primevos, né? Porque eles foram transmitidos filogeneticamente, de geração para geração, desde os nossos ancestrais cavernosos lá, né? Desde aquele pessoal que morava em cavernas, né? E que, portanto, ficavam no escuro antes da descoberta do fogo, tinham muito medo de predadores, né? Porque os hominídeos daquela época, né, eram caçadores caçados também pelos predadores, né? E raio e trovão, provavelmente pelo barulho violento, e provavelmente morreu gente também, né? Esses medos primitivos, na verdade, todos eles dizem respeito ao quê? À preservação da vida, né? No escuro, os predadores atacam, porque enxergam no escuro e o ser humano não. O medo dos próprios predadores, né? Então, o que nós temos aí dentro dos medos primitivos? É o medo de morrer. Então, eu sempre acho muito engraçado quando eu ouço pessoas que me dizem que não têm medo da morte, né? É claro que elas têm. Que elas não saibam que tem é um outro problema. Mas dizer que alguém não tem medo de morrer não existe, né? Uma pessoa pode ter um estado de aceitação da morte, né? Assim como a gente pode aceitar ter alguns medos, né? Mas isso não significa ausência de medo, né?
O processo do luto, por exemplo, a última fase do processo do luto é quando a pessoa aceita que está morrendo, que vai morrer, mas isso não quer dizer que ela perde o medo, né? Quer dizer que ela passa a ter uma aceitação daquela condição, né? Então, no fundo, no fundo, no fundo, o grande medo de todos nós é esse, é o medo da morte. E é o medo que nós estamos imersos no momento. A gente abre o jornal, liga a TV, ouve as notícias, e o que se ouve, né? 1.000 mortes hoje, 1.200 amanhã, 1.300, 1.100, equivale a cair 5 aviões lotados, ou mais, 6 atualmente, 6 aviões lotados por dia, né, de mortos no Brasil. E o que a gente vê algumas pessoas dizendo? Ah, todo mundo morre, todo mundo tem que morrer um dia, isso é assim mesmo. Ninguém falava das vítimas do trânsito, as pessoas morriam de gripe, e que nada mais é que o bom e velho mecanismo de defesa da negação. Não, isso não é tão importante assim. Isso não é tão grave assim, é só uma gripezinha e tal. Quando, na verdade, o que se sabe até agora dessa pandemia do Covid-19? Que é uma doença agressiva, né? Com alto grau de contágio, né? E uma doença que não afeta só pulmão, é uma doença sistêmica. Ela afeta diferentes órgãos em diferentes pessoas, né? Tanto que já se sabe que existem algumas vítimas em potencial, né? Hipertensos, diabéticos, idosos, né? E cada vez mais se firma como um grupo importante de riscos obesos, né? Que provavelmente concentram uma grande carga viral no tecido adiposo, né? Vi uma estatística esses tempos que 80% dos jovens, considerando abaixo de 30 anos, 80% dos jovens que morreram eram obesos, né? Ou seja, quando não é velho, quando é jovem, é obeso. E quando a gente vê aquelas mortes no Jornal Nacional, ali, o sujeito tinha 39 anos, 40 anos, 41 anos, qual é a foto que eles mostram? Alguém obeso, alguém gordinho, né? Bochechinhas estufadas, barriguinha, né? Então, é uma doença grave, né? E que está matando indiscriminadamente, né? Ricos e pobres, né? Levando as pessoas para a UTI. Agora mesmo em Porto Alegre a situação é complicadíssima, as UTIs estão com a lotação quase esgotada, né? E então vão morrer pessoas, obviamente, se essa lotação exceder, não vai ter leito suficiente para todo mundo. Então a gente precisa se cuidar cada vez mais, né? Então aí entra o fator protetor do medo, né? Se a gente tiver medo de sair na rua e pegar o Covid, esse não é o medo dos covardes, é o medo das pessoas sensatas, né? O medo aumenta a sensatez, né? Nenhum de nós, por exemplo, vai achar muito tranquilizador e inofensivo, inócuo, né? Atravessar a Redenção às 3 da manhã, né? Com as mãos no bolso e assobiando, né? E achar que vai chegar do outro lado sem ser assaltado ou morto, né? Isso seria uma atitude insensata, né? Então, o medo de sermos assaltados, o medo de sermos mortos, né? Atravessando a Redenção às 3 da manhã, nos devolve uma sensatez boa para a nossa sanidade mental e para preservar a nossa vida, inclusive, né? Dentro daquilo que eu falei dos mecanismos de defesa, né, que o principal que a gente tem visto aí no dia a dia é a negação, né? Mas existe também a projeção, né? Projeção, existe uma brincadeira, inclusive, na psiquiatria, né? Que diz que as pessoas que funcionam muito à base de projeção, né? Especialmente os paranoicos, né? Dizem, a culpa é minha e eu boto em quem eu quiser. Ou seja, a culpa passa imediatamente a ser do outro, né? Então, a gente tem visto também as pessoas colocarem a culpa das mortes, né? Na China, no comunismo,
naqueles que são contra a hidroxicloroquina e agora contra os que são contra a ivermectina, etc., né? Então, parece que a culpa é sempre de alguém, e esse alguém é sempre o outro, né? Esses mecanismos tendem, né, a nos proteger de uma angústia, né, que a gente não sabe o que fazer com ela nesse momento, né? Como eu falei antes, essa é uma situação absolutamente nova, né? Somente na época da Segunda Guerra se interromperam algumas atividades como hoje, mas se vocês pararem para pensar, olharem para o lado, não parou o futebol, pararam os torneios de tênis, parou a Fórmula 1, pararam os shows de música, tanto em ambiente fechado quanto em ambiente aberto, pararam os cinemas, pararam de fazer filmes para o cinema, né? Eu acho que nós vamos ter uma enxurrada de filmes depois da pandemia, em ambientes intimistas, com 2 ou 3 atores, né? Quase como se fosse um teatro filmado, né? Aquelas cenas assim com 1.500 coadjuvantes, né? Só se todos estiverem de máscara, né? Então, essa situação que a gente está atravessando é uma situação absolutamente nova, inédita, que não tem representação mental para ela, né? Representação mental é aquilo que a gente, por experiência própria, prévia dos outros, internaliza, né? E a gente tem um elemento interno de comparação. Com essa pandemia, esqueçam, a gente não tem nenhum elemento interno de comparação, ela não tem representação. Nunca houve nada tão amplo, tão extenso, tão complicado de lidar, né? E aí acontecem aquelas comparações, mas na H1N1 morreu não sei quantos mais em tanto tempo, né? Mas nenhuma teve um impacto, né, social, cultural, sobre a saúde que essa está tendo, né? E, obviamente, dentro do mecanismo de projeção, alguns dizem assim, mas isso é por causa da mídia, né? A mídia está amplificando a doença, a mídia está dando ênfase no isolamento, a mídia isso, a mídia aquilo. Então, a gente arranja mais um culpado externo, que é a mídia. Bem, a gente pode achar quantos culpados quiser, mas o fato essencial não muda. A pandemia está aí, nós vamos ter que aprender a lidar com ela, né? Nos proteger, proteger quem a gente ama, né? Então, essa situação nova, ela tem também uma questão interessante que vem com a novidade, que é o seguinte, e com a falta de representação, né? A gente ficou colocado numa posição infantil, né? Qual é a posição infantil que eu me refiro, né? Não são os bate-bocas no Facebook, ou as briguinhas, né? Ou as provocações televisivas entre os diferentes poderes da República, né? Isso aí está muito infantil, realmente, mas não é a esse infantil que eu me refiro. O infantil que eu me refiro é desamparo, né? A falta de conhecimento, desamparo que as crianças pequenas têm, né? As crianças pequenas precisam ser cuidadas, né, por adultos responsáveis, né, que vão cuidar para que a criança aprenda como se cuidar, evite perigos, enfim, inclusive a tornar esse seu medo original adaptativo, que a criança possa saber que não pode botar o dedinho na tomada porque faz dodói, que ela não pode, enfim, sair para a rua sozinha, né, de noite, coisas do tipo, né? O medo sempre foi usado como um elemento educacional também, né? Embora muitas vezes equivocadamente ou em doses exageradas, né? Tipo as musiquinhas infantis do Boi da Cara Preta, que vem pegar a criança que tem medo de careta, enfim, né? Um jeito muito tranquilizador, assim, de acalmar as crianças, dizendo que um boi da cara preta vai vir buscá-las e levá-las embora. O famosíssimo, né, e nunca visto hoje em dia, Velho do Saco, né,
que roubaria a criança, colocaria dentro de um saco e comeria a criança depois, assim, assada, né? E os pais, durante muito tempo, usaram esses elementos amedrontadores, né? E que estão presentes nas histórias de contos de fadas, enfim, né? E, aliás, por falar em contos de fadas, né? E as questões culturais, enfim, né? O medo também dá prazer, né? Um certo medo sob controle, né? Tipo, entrar numa sala de cinema, colocar, essa sala fica toda no escuro, e aí passa um filme de terror, que as pessoas pulam na cadeira, né? Dependendo de certas cenas que vão aparecer. Então, assim, as pessoas às vezes procuram sentir medo, né? E esse medo pode ser prazeroso, mas o elemento principal desse prazer não está no medo em si, está em controlar o medo, né? Que é aquela situação, uma situação, vamos dizer assim, desde o início mantida sob controle. A hora que eu quiser, se eu estiver muito assustado com um filme, eu levanto e saio da sala de cinema, eu vou me embora e, enfim, acende a luz lá fora, eu não me assusto mais, né? Então, é uma situação assim, como andar de montanha-russa, né? Dizer que as pessoas não têm medo quando sobem numa montanha-russa, como dizia meu falecido pai, eu aço no dedo, né? Quem não tiver, né, um medinho, né? Mas aí as pessoas, né, sorriem, gritam, né, e descem taquicárdicas, né? Descem com todas as reações da adrenalina, né? O medo dá uma descarga de adrenalina muito grande, né? Então, mesmo que as pessoas que descem de uma montanha-russa disserem, jurarem pelo tudo quanto é santo, né, que não tiveram medo algum, se vocês pegarem a frequência cardíaca dessa pessoa, vai estar em 180, 200, né? Uma vez eu estava na Disney com meu filho e ele foi andar numa montanha-russa, gostou, né? Foi de novo, né? E aí, quando ele chegou para nos pedir mais um ingresso, eu vi que ele estava pálido, né? Coloquei a mão no peito dele, o coração estava a 2.000 por hora, né? E aí eu disse para ele, não, vai sentar aqui, né? Vai respirar, vamos tomar um refri, comer alguma coisa, depois tu anda pela terceira vez. Mas ele estava assim, a adrenalina saindo pelos poros, né? E essa reação fisiológica da liberação de adrenalina é do medo, né? Mas ali, como está num carrinho que supostamente está preso nos trilhos, não vai cair, enfim, é uma situação de medo controlado, né? Bom, eu confesso para vocês que eu também andei de montanha-russa, né? Eu não iria à Disney sem andar de montanha-russa, mas obviamente escolhi uma mais adaptada assim à minha condição, né? E andei na do Pateta, né? Que era uma montanha-russa de madeira, né? Com 2 ou 3 subidinhas assim, né? E já, digamos que já foi de bom tamanho para mim a adrenalina, né? Mas andei, no Pateta, mas andei. Enfim, por que eu estou falando na questão do medo controlado versus medo fora de controle? Porque uma das coisas que tem se visto nessa pandemia é as pessoas ficando muito assustadas e, de certa forma, pirando, né? Em medidas de controle, né? Então, agora já se sabe mais algumas coisas, o pessoal já está mais tranquilo, mas antes as recomendações transformavam praticamente todos em pessoas com TOC, né? Com transtorno obsessivo compulsivo, né? Tinha que lavar do cabelo, a sola do pé. Quando chegasse em casa, tinha que tirar toda a roupa, virá-la do avesso, colocá-la num saco, do saco pôr para a máquina direto, ir direto ao banho, enfim, 1.000 coisas, 1.000 tarefas de limpeza, água sanitária nos tapetes e por aí vai, né? E aí, então, tinha que pôr as roupas na máquina, e a máquina tinha que estar no ciclo quente a 60 graus para matar o vírus, né? Sendo que 20 segundos de sabão já matam o vírus, né? Mas as pessoas, então, queriam matar o vírus e torturar o vírus, então, ainda, né?
com o calor, né? Quer dizer, muitas dessas medidas hoje se percebe que eram desnecessárias, né? Estudos nos Estados Unidos mostraram que a contaminação por superfícies é praticamente desprezível, né? A menos que a pessoa toque numa superfície contaminada e chupe o dedo, né? Ou coloque o dedo no olho, enfim, né? Basicamente, agora, o que se sabe em termos de proteção é que se proteger os olhos, o nariz e a boca, né? Então, nada que máscara e óculos não resolvam, o vírus não vai entrar em contato direto com a mucosa oral, nasal ou com o olho, né? Então, a menos que a gente tenha o azar, né, de passar perto de uma pessoa e ela espirrar bem na nossa direção, aí fica complicado. Bom, mas por que as pessoas estão com essa ideia, ou estavam mais, e ainda continuam, né? Basicamente se desenham dois grupos, né? Os que super se cuidam e os que se descuidam, né? São duas faces da mesma moeda, né? Os que super se cuidam, às vezes se cuidam de uma forma obsessiva, até além da necessária, e os que não se cuidam, né? A gente estava vendo antes as populações aqui na orla do Guaíba sem máscara, ali na Padre Chagas, mesas na calçada com 6 pessoas na mesma mesa se aglomerando sem máscara, né? Então, essas pessoas que se descuidam e as outras que estão em casa se cuidando, são as duas faces da mesma moeda, na verdade. Os descuidados, né, estão negando a gravidade da doença, negando que possam pegar, enfim, a menos que já tenham pego, estejam imunes, enfim, né? Mas ainda assim eles estão desrespeitando uma norma social de estar de máscara, de guardar 2 metros de distância, né? E eu testemunhei uma cena no hospital onde eu trabalho, né? E na cafeteria do hospital, foi demarcado no chão ali, tinha uma fita, cada 1,5 m de distância aproximadamente, onde cada pessoa deveria ficar na fila da cafeteria. E aí, supostamente dentro do hospital, todos trabalham com saúde, né? Tinha uma médica na fila, mais próxima do caixa, e atrás dela uma pessoa praticamente colada nela, né? Não respeitando a distância. E aí a médica sentiu a proximidade daquela pessoa, né? Se virou e pediu para a pessoa que ela desse 2 passos atrás, que ela fosse para a marca no chão, né? E aí, o que essa pessoa que estava muito próxima da médica fez? Debochou. Debochou da médica e disse, tá com medinho, é? E a médica disse, sim, eu sou médica, eu sei a gravidade da doença que nós estamos enfrentando, eu não estou com medinho, eu estou com muito medo. E me surpreende tu não estares também. Eu aplaudi internamente o que essa médica falou, né, com muita calma, com bom senso, né? E a outra recuou, então, mas ficou fazendo caretas, né? Ou seja, esse deboche, na verdade, é a negação do risco, né? Isso coloca a pessoa em maior risco. Quem nega tem maior risco do que quem não nega, né? E aí, eventualmente, isso deriva também para medidas mágicas, né? Para tentar controlar magicamente, né, os seus medos, né? E aí, então, a gente vê agora essa proliferação de receitas que chamam de off-label, né? Ou seja, fora do padrão do receituário normal, né? Como hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, né? Nenhuma dessas funciona, tá? Fiquem bem cientes disso, bem tranquilos quanto a isso. Nenhum desses kits de prevenção, kits de sobrevivência usando todas essas drogas, nenhum deles funciona. Aí vocês vão perguntar assim, mas como assim, doutor Marco? Se não funciona porque tem milhares de pessoas usando, né? Bom, milhares de pessoas usando só significa que é a lógica, né? O número de, desculpem falar dessa maneira, mas assim,
Um meme que eu vi recentemente no Facebook, que era atribuído a um pensador, não me lembro qual lá, mas pode ser fake news também, né? Dizia que os idiotas vão governar o mundo, né? Não porque eles sejam mais inteligentes, mas porque eles são em maior número, né? Então, quando o argumento é milhares de pessoas estão usando, esse argumento é um argumento absolutamente que não diz nada, né? Milhares de pessoas fazem coisas não aprovadas, coisas proibidas, né? Não quer dizer porque são milhares, isso confere uma certeza, né? E uma qualidade ao que essas pessoas estão fazendo, né? Mas são as soluções mágicas buscadas num momento de pânico, de crise, de ansiedade, de medo, né? E muitas pessoas têm me perguntado se o número de pessoas com depressão aumentou no consultório ou nos hospitais, né, durante essa pandemia. E, na verdade, o que aumentou enormemente foi o número de pessoas com crises ansiosas, com crises de pânico, com crises de medo, né? Muito mais do que quadros depressivos, né? O quadro depressivo, geralmente, quando perdeu alguém, perdeu algum familiar, né? E hoje em dia, você sabe que quando morre alguém de Covid, né, o caixão não pode ser aberto, a pessoa não pode se despedir, né? Eventualmente, né, meia dúzia de pessoas no velório, um velório muito rápido, ou seja, os próprios ritos, né, que acompanham a morte ou morrer estão modificados por essa pandemia. Nem se velar um morto mais se pode, né? Abrir o caixão muito menos e assim por diante, né? Então, na verdade, o que a gente tem é esse aumento exponencial das ansiedades, né? E aí as ansiedades, elas vão ter seus efeitos, né? A pessoa vai dormir mal, vai ficar mais irritável, né? Os assuntos vão ficando mais monocórdicos, eu diria, né? Eu participo de alguns grupos no WhatsApp de ex-colegas de faculdade, ex-colegas de colégio, amigos médicos, enfim, amigos médicos torcedores do time A, B ou C, e daqui a pouco o único assunto que está se falando é pandemia, mortes, tratamentos, o que funciona, dá imunidade ou não dá, etc. Né? Se a gente entra numa rede social, né, no Facebook, os cloroquínicos brigando contra os não cloroquínicos e assim por diante, né? Então, essa irritabilidade maior, essa agressividade maior que está no ar também, que está muito expressa nas crises políticas, né, patrocinadas em Brasília, seja por A, B, C ou D, mas isso, na verdade, é um escape para o medo, né? Vocês devem ter experimentado já na vida uma situação de levar um susto e ficar com muita raiva de quem deu o susto, né? Por quê? Porque é a boa e velha reação aquela mediada pela adrenalina, da luta e fuga, né? Isso também é uma coisa ancestral, né? A gente tinha que lutar com o predador ou fugir do predador, né? Então, se a gente leva um susto, a nossa primeira reação é ficar bravo, né? Então, tem muita gente brava no Brasil hoje em dia, porque tem muita gente assustada também, né? E o medo, muitas vezes, aparece na forma de brabeza, de irritação, né? E não reconhecido enquanto medo, né? Mas, enfim, é como ele se disfarça, né? Bom, estou chegando ao fim dessa nossa conversa. É uma pena que seja uma conversa unilateral, eu falando para vocês, mas através do IARGS e dos seus mecanismos, ali, telefone, redes sociais do IARGS, enfim, eu posso me colocar à disposição, responder perguntas, enfim, de quem ficar com alguma dúvida após essa conversa. Então, agradeço a atenção de todos, agradeço novamente ao IARGS, né, sua diretoria, pelo convite e espero estar com vocês em outras oportunidades quando for possível, presencialmente
assim que der, como já fizemos outras vezes e foram reuniões muito interessantes. Grande abraço a todos.